Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui dando início à primeira parte da Escola Bíblica Dominical, onde apresentamos sempre neste horário aqueles vídeos que os irmãos enviam com respostas para a Escola Bíblica Dominical. E nessa primeira parte, nós vamos apresentar aqui algumas respostas e algum comentário sobre o assunto da Escola Bíblica de hoje. O nosso tema continua como o preparo da igreja para o arrebatamento. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma conexão dos aspectos e marcadores proféticos que são encontrados no livro de Cantares de Salomão e que eles se cumprem nos nossos dias hoje como preparo da igreja para o seu arrebatamento. A nossa base bíblica hoje vai estar em Cantares capítulo 1 ao capítulo 6. Vamos então à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta, ela diz assim: lendo Cantares capítulo 1, verso 4, comparado com 1 Tessalonicenses 4, verso 17, explique como se dará o arrebatamento da igreja fiel. Vamos então ter essa resposta de como se dará o arrebatamento da igreja fiel conforme esses dois textos citados, que tem várias respostas, mas a resposta tem que ser de acordo com os dois textos citados. E quem vai nos dar essa resposta vai ser o Samuel Gomes. Samuel Gomes, ele é obreiro ali da nossa igreja em Maceió, no estado de Alagoas. A paz do Senhor Jesus, Samuel. Meus irmãos, o momento do arrebatamento da igreja se dará pelo nosso anseio de estar com o Senhor Jesus. E nesse anseio nós estamos correndo para a presença do Senhor. E quando o Pai permitir que o Filho retorne, venha para o momento do arrebatamento que se dará nas nuvens, o Espírito Santo estará nos levando a este encontro. E a partir disto nós poderemos encontrar o nosso amado e viver com Ele na eternidade para sempre. A paz do Senhor Jesus. Amém, Samuel. À luz dos dois textos, realmente é isso mesmo. Ou seja, o Espírito Santo vai levar a igreja ao encontro com o Senhor Jesus nas nuvens, né? Então, exatamente, leva-me tu, é Ele vindo às nuvens. E correremos após ti, ou seja, a igreja será elevada, né? Ela vai encontrar com o Senhor nos ares, conforme o texto fala aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Muito bom, Samuel Gomes, né? Da nossa igreja, obreiro da nossa igreja lá em Maceió, a capital de Alagoas. Obrigado pela sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? A segunda pergunta agora, vamos lá. Na nossa segunda pergunta, ela diz assim, vamos ler. Lendo Cantares, capítulo 5, verso 1, agora é capítulo 5, verso 1, comparado com Mateus, capítulo 25, verso 10, identifique o momento profético. Então, qual é o momento profético do texto de Cantares, capítulo 5, verso 1, comparado com Mateus 25, verso 10. Então, quem vai nos dar fazer essa comparação vai ser a nossa irmã Suelana. A irmã Suelana é do grupo de senhoras da nossa igreja na cidade de São José, lá no estado de Santa Catarina. Irmã Suelana, a paz do Senhor Jesus, irmã. Que nós vemos nos textos de Cantares 5:1 e no texto de Mateus 25:10 é o momento das bodas do Cordeiro, porque fala em Cantares 5, aí vim para o meu jardim, Jesus já veio ao encontro da noiva, ele já acolheu a mirra, ele já acolheu o sofrimento dessa igreja que passou durante todo o tempo aqui nessa terra em aflições por amor ao nome do Senhor. E aqui mostra que é o momento do alimentar da noiva com o noivo, o momento de estar ceando com o noivo. E nós confirmamos isso em Mateus 25:10, quando fala: e os que estavam preparados entraram com ele para as bodas. Nós vamos entrar na eternidade, nós vamos cear com o nosso Senhor. Então, o momento que nós vamos viver, no momento após o arrebatamento, é o momento das bodas do Cordeiro. Todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmã. Está muito bem identificado, né? Como o momento profético da igreja, né? De acordo com esses dois textos da palavra do Senhor, né? Isso está muito bem confirmado na palavra do Senhor. Ele já veio ao seu jardim, já colheu a sua mirra e já convidou a igreja para o banquete. E, portanto, agora isso está confirmado em Mateus, do capítulo 25, verso 10, porque ali
os que estavam preparados, né, as noivas, as virgens que estavam preparadas, entraram para o banquete e fechou-se a porta. Então, é o momento ali, após o arrebatamento da igreja, que se dá quando o Senhor Jesus desce para buscar a sua, já vim para o meu jardim, Cantares 5, verso 1, e ao mesmo tempo chegou o esposo e os que estavam preparados entraram com ele para as bodas. Muito bem colocado essa comparação desses dois textos, né? Se vê realmente com muita clareza esses dois aspectos mostrados no texto de Cantares e confirmados na parábola do Senhor Jesus em Mateus 25, verso 10. Obrigado, irmã Suelana, pela sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? A terceira pergunta agora, vamos lá. Ela diz assim: lendo Cantares capítulo 5, agora verso 6, comparado com Mateus 25, versos 11 e 12, a pergunta é: por que a igreja infiel buscou o amado e não o achou, chamou-o e não lhe respondeu? Vamos ver esse motivo, respondendo essa pergunta. Quem vai responder agora vai ser a Juliana Alves, a nossa irmã Juliana. Ela é do grupo de senhoras da nossa igreja lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Vamos ouvir então a irmã Juliana. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu vou responder a pergunta de número 3. O Senhor Jesus, Ele é a própria revelação. O Senhor Jesus, Ele é a luz do mundo, e como a luz não se mistura com as trevas, o Senhor Jesus não conhece aqueles que estão nas trevas. Como diz na parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. O Senhor Jesus, Ele não conheceu elas porque elas estavam sem luz. Amém, irmã Juliana, paz do Senhor Jesus. Realmente, está muito bem respondido. Esse é o motivo pelo qual, né, uma igreja infiel buscou o amado e não o achou, e chamou e não respondeu. Coincidente perfeitamente com o que acontece em Mateus 25, verso 11 e 12. Depois, quem chegou depois, chegou com candeia apagada, então não tinha luz. E o Senhor Jesus não conhece os que estão em trevas. É verdade isso. Porque Ele não conhece. Jesus não se revela onde há trevas. O que é trevas? Trevas é falta de revelação. Então não tem revelação, Jesus não está ali. Nunca vos conheci, não vos conheço. Com a expressão do Senhor Jesus. Ele não conhece quem está em trevas. É muito bem colocado nesse aspecto, né? Muito bem, irmã. Obrigado pela sua participação, irmã Juliana, lá da nossa igreja de Natal, Rio Grande do Norte. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos continuar. Agora vamos para a pergunta 4. A pergunta 4 diz assim: lendo Cantares capítulo 6, agora no versículo 10, identifique a forma como a igreja fiel será vista na sua chegada na glória eterna. Então é de acordo com capítulo 6, versículo 10, é que nós vamos ver agora a forma como a igreja fiel será recebida, ou será vista, né, na chegada dela na glória eterna. Essa pergunta número 4 será respondida lá no estado da Bahia, nossa igreja de Medeiros Neto, e quem vai responder é a nossa irmã Ludmila Monfardini, que é do grupo de jovens da nossa igreja ali em Medeiros Netos. Ludmila, a paz do Senhor Jesus, irmã. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta de número 4. A igreja do Senhor, ela vive os últimos dias aqui na terra. É um período profético em que ela almeja o arrebatamento e nós seremos retirados aqui deste mundo e chegaremos na eternidade de forma triunfante e gloriosa. A palavra do Senhor, lá em Cantares, capítulo 6, verso 10, diz: quem é esta que aparece como a alva do dia? A alva é o período que antecede o nascer do novo dia, a esperança do servo fiel em viver este novo dia, em viver a nova Jerusalém. Formosa como a lua, ela reflete a luz do sol, e Jesus é o sol da justiça, é o testemunho da igreja fiel. Brilhante como o sol, a busca da igreja para sermos obedientes, sermos santificados, vivemos em fidelidade. Formidável como um exército com bandeiras, né? Um exército bem conduzido, à luz da revelação, marchando para a eternidade e erguendo as bandeiras da vitória.
É assim que nós seremos reconhecidos como um povo, como um exército que lutou e venceu várias batalhas. A paz do Senhor Jesus. Amém, Ludmila. A paz do Senhor Jesus. Isso é realmente maravilhoso, a forma como a irmã colocou detalhadamente cada aspecto do versículo. Então, a pergunta é: quem é essa que aparece como a alva do dia? Quem é esta que é formosa como a lua? Quem é esta que é brilhante como o sol? Quem é esta que é formidável como exército com bandeiras? A irmã respondeu detalhadamente cada aspecto, e muito maravilhoso esse aspecto de formidável como exército com bandeiras, porque um exército bem conduzido, né, à luz da revelação, marchando para a eternidade, erguendo as bandeiras da vitória. Então é assim que nós seremos reconhecidos, a igreja fiel será reconhecida, a igreja triunfante, a igreja vitoriosa, que venceu todas as batalhas e agora se apresenta como aquela que reflete a luz que é Jesus, o sol da justiça. Irmã, a sua resposta foi bem ampla, bem completa e bem assim profunda, a maneira como a irmã colocou aqui, não é, a sua resposta a essa pergunta. Obrigado, irmã Ludmila, pela sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Agora temos ainda a quinta, né? A quinta pergunta diz assim, vamos lá. Lendo Cantares, capítulo 7, verso 11... comparado com João 14, verso 2, identifique a forma como a igreja será livrada da grande tribulação. Então vamos ver duas palavras-chave aqui que vão mostrar exatamente essa comparação. E quem vai fazer isto vai ser a nossa irmã Laís Madeira. A irmã Laís Madeira, ela é da nossa igreja em Piumhi, no estado de Minas Gerais. Irmã Laís, a paz do Senhor, irmã, pode falar tranquila, viu? E despreocupada na sua resposta. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Faço parte do grupo de oração Semente Preciosa. Estou aqui para responder a pergunta de número 5 da Escola Bíblica Dominical. Meu sinal em Libras para os surdos é este, meu sinal. E a igreja fiel, ela será poupada sim da grande tribulação. A igreja fiel estará nas aldeias, nas moradas do Pai, já desfrutando da eternidade. Como diz Cantares 7:11. Venham, amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. A noite fala justamente do período de trevas, de grande tribulação. Aldeias fala justamente do refúgio que o Senhor irá nos preparar, que é a eternidade. E João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então o Senhor já tem tudo preparado para a sua igreja fiel, que foi fiel aqui na terra, então não tem o porquê ela passar pela grande tribulação, como está escrito na palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos, que Deus abençoe. Amém, irmã Laís, a paz do Senhor Jesus, que maravilha isso, né? Que na verdade aí está uma posição notável de palavras-chave, né? Nas aldeias, por quê? Porque foi lá que Jesus foi preparar um lugar, né? Quando ele falou, vou para o Pai, vos preparar um lugar, né? Vou preparar-vos lugar. E esse lugar são as aldeias, profetizadas no livro de Cantares, quando diz, passemos as noites nas aldeias. Então a igreja estará nas aldeias, lugares preparados pelo Senhor Jesus, como ele prometeu em João capítulo 14, né? No versículo 2. Então, muito bem comparado esse aspecto e ficamos muito felizes pela sua participação, irmã Laís. Eu peço desculpas, mas a aparência da irmã na sua gravação é de que realmente a irmã está no período de gravidez. Desejamos que seja uma grande bênção isso para a irmã, né? E que seja uma grande bênção para a família. Glória a Jesus. Bom, se eu não estiver enganado, né? Deus abençoe então. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vamos para a nossa sexta e última pergunta, que é para as crianças, intermediários e adolescentes, que diz assim, lendo Cantares, capítulo 6, verso 12, comparado com 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, aí agora a pergunta, de que forma, né, a igreja fiel será arrebatada? Como ela vai ser arrebatada? Vamos ver a resposta das nossas crianças intermediárias e adolescentes. Primeiramente, no estado do Espírito Santo, o Antônio da Conceição, juntamente com a mamãe ali, ele é da classe de intermediários e ele vai responder a pergunta feita pela mamãe. Depois temos no Paraná
O João e a Jennifer são intermediários da nossa igreja na cidade de Dois Vizinhos. Eu não sabia que tinha essa cidade no estado do Paraná, cidade de Dois Vizinhos. Então, o João e a Jennifer vai também responder na classe de intermediários. Vamos depois lá para o Nordeste, na Paraíba. E lá na Paraíba, a Ana Caroline e a Sara, lá da classe de intermediários, lá de Água Branca, no estado da Paraíba, vão responder também. E vamos dar um salto no oceano e vamos lá para a Itália. E nossos queridos intermediários da nossa igreja em Torino, tão amorosos, tão amigáveis e tão assim unidos, né? Quando gravam lá as respostas, a Sara, o Benito, o Samuel, a Isadora, a Maria Eduarda, ficamos muito felizes quando eles mandam os vídeos, né? Vamos então a 4 respostas em sequência. A paz do Senhor. O Anthony vai responder a pergunta das crianças. Lendo Cantares, capítulo 6, verso 12, comparado com 1 Coríntios 15, verso 52, de que forma a igreja fiel será arrebatada? No abrir e fechar de olhos, vai ser muito rápido. A todos a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, respondendo a pergunta de crianças, intermediários e adolescentes, lendo Cantares 6:12. Antes que eu me desse conta, meu desejo me levou a uma carruagem de um nobre povo. Agora, 1 Coríntios 15:52. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão. Assim, a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados. A igreja será arrebatada num abrir e fechar de olhos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, somos a igreja de Água Branca e iremos responder a pergunta para Cias. Lendo Cantares 6, verso 12, compare com 1 Coríntios 15, verso 52, de que forma a igreja fiel será arrebatada? A igreja fiel será arrebatada no abrir e fechar de olhos. Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Cantares 6, 12. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu povo excelente. A paz do Senhor Jesus. Leggendo Cantico, capitolo 6, versetto 12, e facendo un paragone con il testo di 1 Corinzi, capitolo 15, versetto 52, come verrà rapita la Chiesa fedele? Senza che me ne accorgessi, il desiderio mi ha posto sul cocchio del principe del mio popolo. In un momento, in un batter d'occhio, al suonare dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Accadrà rapidamente in un batter d'occhio. I nostri corpi saranno trasformati. E incontreremo il nostro amato Signore Gesù sulle nuvole. Vieni presto, Signore Gesù. Pace del Signore Gesù. Pace del Signore. Muito bem, Samuel, exatamente no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, né? A Isadora fala que essa volta do Senhor Jesus se dará rapidamente num piscar de olhos. E a Maria Eduarda completa dizendo que os nossos corpos serão transformados. E é isso mesmo, Sara, nós vamos encontrar o nosso amado Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Que complemento maravilhoso da resposta das nossas crianças intermediários, da classe de intermediários lá de Torino, na Itália. A Ana Caroline também, juntamente com a Sara, né? Que maravilha, Ana Carolina e Sara. A igreja fiel será arrebatada num abrir e fechar de olhos. Foi muito bem lido aí o texto bíblico e, pelo que entendo, foi lido pela Ana Caroline, né? E leu aí o texto bíblico. Também a Jennifer lendo os 2 textos bíblicos e o João respondeu muito bem, João. A igreja será arrebatada num abrir e fechar de olhos, porque o texto fala claramente isso, né? Agora a resposta do Anthony, eu achei notável quando o Anthony fala aqui que será num abrir e fechar de olhos e vai ser muito rápido mesmo, sabe, Anthony? Vai ser muito rápido e muito boa a sua resposta à pergunta da escola bíblica feita pela mamãe. E você, junto com a mamãe,
fazendo parte aí da Escola Bíblica Dominical. Isso é uma maravilha. Nossas crianças, nossos intermediários, nossos adolescentes, juntamente com a família, estudando a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Chegando assim ao final da nossa programação de hoje, essa primeira parte da Escola Bíblica Dominical, nós, ao encerrarmos aqui, queremos te fazer um convite para você permanecer ainda no nosso canal de YouTube até às 10 horas da manhã, porque às 10 horas nós vamos iniciar o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica Dominical. Muitas informações você vai receber hoje, além do estudo bíblico, também várias informações que serão trazidas. Isso será uma grande bênção, você vai se alegrar hoje na Escola Bíblica Dominical. Não perca então, daqui a pouco nós vamos nos encontrar. Até lá então, a paz do Senhor Jesus.